Fala aí, Clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui no Clube do Investimento. Eu ensino imigrantes as estratégias para vocês alcançarem a liberdade financeira investindo aqui nos Estados Unidos. Fique aqui com a gente que esse é o lugar certo para você. Meu nome é Bruno Valente e hoje é um vídeo especial porque eu vou estar falando um pouco sobre análise gráfica e sobre as condições do mercado, porque vocês estão vendo essa imagem aqui no dia 16 agora passado de janeiro. Eu escrevi isso e por isso que eu decidi fazer, em vez de escrever como geralmente eu escrevo para a nossa comunidade do Discord, eu resolvi fazer esse vídeo curto para poder explicar para vocês qual era o meu bull case. Da mesma maneira que eu tinha um bear case, eu falei para todo mundo lá na nossa comunidade que a gente tinha uma possibilidade muito grande. Foi exatamente isso que aconteceu, do mercado rejeitar price action nessa região, porque era uma resistência muito forte. Isso aconteceu, mas eu falei também, escrevi, tá nessa bolinha vermelha, vocês vão ver aí, que eu tinha um bull case, eu tinha uma razão também para acreditar que o mercado, depois que isso acontecesse, ia se recuperar. E é exatamente isso que eu acho que está acontecendo. Sexta-feira a gente teve indicadores disso. Eu voltei de viagem, comecei a ler o mercado, ler algumas coisas, olhar outros gráficos, outras referências. Vi bastante coisa. Esse vídeo vai ser um vídeo condensado, eu não vou colocar tudo que eu vi, mas eu acho que vai dar uma boa ideia para vocês. Falando do nosso Discord, se você tiver interesse em fazer parte da nossa comunidade super vibrante, super ativa, com traders de vários níveis, a gente fala sobre trade, sobre investimento. Responde perguntas, a gente sabe, se vê online, a gente tem aulas constantes, é uma comunidade super vibrante. Eu acho que vale a pena para você fazer parte. Se você quiser, trade sempre fica mais fácil, investimento fica mais fácil se você fizer isso numa comunidade séria de gente não só capaz e competente, que a gente tem bastante, modéstia à parte, mas também comprometido a ajudar uns aos outros. Então vamos ao vídeo. Deixe o seu like para o YouTube também, eu peço para vocês, deixe o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e considere subscrever para o nosso canal. Vamos ao vídeo. Então vamos começar aqui no gráfico semanal do SPY, que é o ETF que acompanha o S&P 500. O mais óbvio, se você não está muito familiarizado com análise gráfica e com esse termo e com o que tem acontecido nas últimas semanas, esse vídeo, obviamente que não é um vídeo, eu vou tentar fazer mais beginner friendly possível, apesar que esse vídeo vai fazer mais sentido para quem já tem experiência com análise gráfica e está acompanhando lá no nosso Discord, porque a gente tem falado sobre isso nos últimos meses, exaustão. Aí se você quiser fazer parte da comunidade, aprender a trade com a gente, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você é bem-vindo, comunidade super vibrante, com muita gente boa, experiente, que se ajuda uns aos outros. A gente consegue resultados fantásticos com esse tipo de environment. Então vamos lá, a gente tem essa linha aqui, que essa é a linha que define o bear market, e ela tem sido uma resistência muito forte. Ela foi testada e rejeitada várias vezes no decorrer de 2022, a gente acabou de testá-la mais uma vez, e como eu coloquei no começo do vídeo, que eu acreditava que existia um bear case, existe um bear momentum na rejeição dessa linha. Isso aconteceu, nada de especial, eu não sou gênio, é porque isso é bastante aparente e não tinha como negar que os bears iam aparecer nessa resistência, mas acontece que as coisas estão começando a mudar. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que a gente tem consolidado nessa região aqui em 380, que é o suporte do SPY, até 400 por bastante tempo. E outra coisa bastante interessante é que a gente teve, nas últimas semanas, a gente teve decreasing volume. Lembra que cada candle desse aqui representa uma semana. A gente teve decreasing volume, volume de vendedores, ou seja, a quantidade de vendedores diminuiu consideravelmente. A gente começou a encontrar de novo compradores nesse nível de SPY aqui. A gente terminou a semana com esse bullish hammer, que também é mais uma formação bastante bullish. Então, a minha teoria é que, de novo, eu só quero deixar bem claro que essa teoria, tudo que eu vou falar nesse vídeo curto, é contingente, ela só faz sentido, ela só funciona se a gente tiver um clean breakout desse trendline aqui por volta de SPY $400. O que eu quero dizer com um clean breakout para você que não está familiarizado com análise gráfica ainda? Eu quero dizer o seguinte, a gente quer price action acima de 400 e esse trendline ser testado não mais como resistência, mas agora como suporte, e a gente vê a confirmação com breakout. E a gente tem a confirmação de que a gente está mesmo começando um bullish momentum no S&P 500. Talvez ficar um pouquinho mais fácil a gente ver algumas coisas. Primeiro, essa consolidação que a gente teve aqui no 380, que foi um suporte que não foi quebrado, e a gente está começando a ver um edge. Eu acho que em português o pessoal chama isso de cunha, eu acho que é isso, que pode significar que a gente fique consolidando nessa região até que o breakout venha mais um pouquinho para frente. Eu não estou descartando essa possibilidade, mas dá para você ver. E outra coisa que é bem aparente é esse gap que a gente tem aqui em SPY 400 e mais ou menos por volta de 420. Então, de novo,
Eu só quero deixar isso bem claro no começo do vídeo, eu vou falar de novo só para deixar bem claro, porque eu acho que é importante para você entender o seguinte. Esse market é risk on acima de 400. Acima de 400 você deveria ficar bullish, como eu vou ficar bullish. E se você tiver uma rejeição, você já sabe que você tem que cair fora ou mudar o seu bias para bearish, porque obviamente que a gente tem sempre a possibilidade, essa possibilidade nunca deixa de existir, do mercado começar a voltar. Eu também quero chamar a atenção para vocês do gráfico do Bitcoin. Bitcoin está fazendo um breakout, é inegável que ele está fazendo um breakout do nível de $22.000, e Bitcoin, sem a menor dúvida, sem medo de errar, é um dos ativos mais arriscados, mais especulativos que tem no mercado financeiro. E geralmente quando a gente tem apetite do mercado porque é mais especulativo, porque é mais volátil, você pode ter certeza que existe esse apetite, ele vai se refletir também nos melhores estoques e no S&P itself, no próprio S&P 500. Então a gente tem esse breakout do Bitcoin que não pode ser negado, e eu quero juntar isso com uma outra informação que é o market breadth. Se você quiser, eu te explico rapidinho o que é isso. Market breadth nada mais é do que a quantidade de estoques do S&P, são os estoques do S&P 500 que estão trading acima da média móvel de 200 dias, o 200-day moving average. A gente está acima de 50% dos estoques, que é bastante bullish, e se você quiser acompanhar esse gráfico, que sempre é importante, você pode colocar no TradingView, é S5TH, vai te mostrar o market breadth de novo, a quantidade de estoques, a proporção de estoques do S&P 500 que estão trading acima da média móvel de 200, que também é outro indicador bastante bullish mesmo. Interessante porque esse EWG e WG é o stock market alemão, vocês podem ver, e esse dividido pelo SPY, pelo S&P, você pode ver que o stock market alemão, que está com a economia muito mais fragilizada do que a nossa aqui nos Estados Unidos, está dando uma cacetada no SPY, está bem mais positivo, só que ele começou a chegar num ponto de exaustão. Nesse caso, ele está começando a ficar oversold aqui no RSI, e pelas explicações que eu dei para vocês até agora, eu quero trazer mais uma também que é bastante interessante. Dá para a gente começar a visualizar um cenário onde o mercado europeu, estou simbolizando com o mercado alemão aqui, eu podia usar alguns outros que iam ser mais ou menos parecidos, eles estão na frente do S&P, o que não é muito comum, mas acontece, e que nada mais quer dizer para a gente que o S&P está lagging behind, ele está um pouco atrás, mas eventualmente a gente vai ver uma queda. Vocês podem anotar isso aí para poder vocês ficarem acompanhando, porque eu vou estar acompanhando de novo, eu não estou dizendo que eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. De novo, contingente àqueles $400 que eu falei no começo do vídeo, mas a gente pode ver esse mercado começar a ter uma queda e o S&P continuar subindo. Outra que eu quero dar uma olhadinha com vocês é do Emerging Markets, dos mercados emergentes em relação ao SPY, e você consegue ver que é basicamente a mesma coisa. O mercado emergente continua numa ascensão e possivelmente ele está leading o SPY, e daqui a pouco a gente vai começar a ver uma reversão aqui e o SPY subindo. Vamos continuar, deixa eu ver se eu já consigo fazer isso aqui de uma vez. O dólar, uma coisa que é bastante óbvia com o dólar aqui é o seguinte: o dólar estava seguindo esse trendline, esse upper trendline aqui, que foi quebrado, e a gente começou a fazer agora, dá para ver aqui, bem nítido, a gente começou a fazer aqui esse descending channel, right? E a gente está começando a ver o dólar cair, e conforme o dólar perde força, sempre foi um net positive, uma coisa positiva para o mercado americano de uma forma geral, para o S&P, não é nem um pouco diferente. Deixa eu aproveitar aqui nessa mesma tacada, deixa eu dar uma olhadinha no US, esse eu não tinha visto, mas a gente veio junto aqui, gravado para todo mundo ver, então vamos ver como é que tá, verdade. O 10-year bond yield, o retorno, né, o yield do bond de 10 anos, que também é um benchmark, é uma referência para o mercado, mesma coisa, ele estava num trendline, num upper trendline, que foi quebrado, então a gente vai começar a ver, eu acredito, pelo menos o trend está começando a mudar, e a gente pode ver o Treasury Yield começar aqui. Não ficou bem marcado não, mas tá bom. Mas a gente está começando a ver aqui um descending channel. Então pode ser mais uma confirmação de que o 10-year yield dos bonds podem cair, e eles caindo mais uma vez, eles têm uma correlação contrária ao S&P. Conforme eles caem, a gente tem uma movimentação um pouco mais positiva no S&P, no SPY. Para vocês o Options Flow do SPX, o índice do S&P 500, o próprio índice, o mini índice. Eu quero mostrar para vocês do SPY. O SPY não está na mesma proporção, a gente tem bastante mais puts do que calls, mas só para a gente contextualizar um pouco, isso aqui foi de sexta-feira,
Eu estou filtrando essas ordens, só para vocês saberem, eu estou filtrando ordens acima de $1 milhão. Geralmente nos índices eu não tenho interesse em nada abaixo de $1 milhão, pelo menos em termos de swing trade, ou de encontrar um trend do que o mercado, pelo menos o smart money está esperando. Mas a gente tem algumas coisas interessantes aqui. A gente já tem aqui uma ordem, porque a única ordem aqui que se destaca para mim bastante você tem essa ordem aqui para março, dia 17 de março, a de 410, então tá bem out of the money, com o premium pagando $1.1 milhão. E eles compraram isso aqui, eles compraram no ask, eles compraram no preço que estava sendo pedido no mercado. Você vê o premium aqui de 1.120.000, que foi comprado na última sexta-feira. Então isso é importante a gente saber. Outra coisa que é importante a gente entender é que a gente está começando a ver um pouquinho mais de sentimento bullish. Se você olhar aqui nesse site AAII, difícil de falar, né? AAII.com, mas ele mede o sentimento dos investidores. A gente vê que tem um pouquinho mais de bullishness, um sentimento um pouco mais bullish, com a esperança. Isso quer dizer nada mais que as pessoas esperam realmente que o sentimento dos investidores é que o mercado suba, mas mesmo assim com 31%, medido no dia 18, a gente tem 36% pessoas que estão completamente neutras, e você tem 33,1% que estão bearish, ou seja, você tem uma quantidade muito maior de pessoas que não se definiram no mercado. O que pode acontecer, eu quero voltar para o S&P mais uma vez para explicar uma coisa para vocês. E a minha tosse não vai embora no diário, que é o seguinte, e eu termino o vídeo assim, porque de novo o objetivo é fazer um vídeo curto, mas explicar para vocês em vez de escrever. Eu sei que a gente não é muito fã de ler. Eu gosto muito de ler, mas eu acho que isso não é comum a maioria. Então, o que acontece é que o que pode acontecer, e é o último elemento, eu tenho mais alguns outros elementos, mas eles são bastante técnicos, outros gráficos, eu não quero confundir ninguém. Eu acho que isso é suficiente para você ter a sua teoria. Obviamente que a razão desse vídeo, o objetivo desse vídeo é trazer para vocês possibilidades e para que você consiga entender o cenário que você está vivendo hoje. A gente não tem como prever o futuro nunca, mas seguindo o conselho do grandíssimo Howard Marks, a gente deveria pelo menos tentar o nosso melhor para entender o contexto do momento do presente. Entender o presente é mais importante que você tentar prever o futuro. Mas o que pode acontecer, que é bem comum, é que se a gente tiver um breakout desse de 400, como eu falei, que é a contingência para a nossa teoria, que a gente começa a ter assim FOMO de verdade, Fear of Missing Out. Muita gente comprando com medo de perder o rally, que nada mais é do que você botar gasolina no fogo e você começar a ver o SPY subindo cada vez mais. Obviamente que a gente tem que sempre pensar que a gente está em termos de notícias macroeconômicas. A gente tem a FOMC em fevereiro e a gente também tem earnings, que vai ser um determinador como é que vai ser o pace do mercado até o final do ano. Lembre-se que isso que eu estou falando é para o short term. Eu estou falando de um bull run, pelo menos por enquanto, em semanas, talvez um mês, dependendo de earnings. A gente não pode usar isso como referência para o ano inteiro, mas você tem uma teoria, pelo menos na minha opinião pessoal. Eu quero que, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, discordem, concordem comigo. Se você discordar, eu completamente entendo. Obviamente que existe também, a gente não pode nunca descartar a possibilidade da gente ser mais uma vez rejeitado aqui e vir aqui para baixo. De novo, eu não estou vendo isso, pelo menos o gráfico não está mostrando isso para os próximos dias ou próximas semanas, mas a gente não pode descartar essa possibilidade. Então, se você não concorda, deixe seu comentário. Concorda? Deixe seu comentário também. Não está entendendo nada? Quer fazer uma pergunta? Deixe seu comentário. Deixe seu like, considere subscribe para o nosso canal. Eu vejo vocês de novo na próxima.